Fala pessoal, eu sou o Calani e começamos agora mais um Café com Apostas. Hoje iremos analisar os jogos da 30ª rodada da La Liga, o Campeonato Espanhol, que assim como as demais competições europeias vão chegando ao fim. Na La Liga, por exemplo, teremos apenas mais 8 rodadas, ou seja, muitas equipes não brigam mais por nada na tabela e outras jogam com necessidade extrema de vitória suas partidas. Mas antes da gente analisar esses jogos, vamos dar uma olhada na nossa lista do último vídeo, onde começamos com o Beck no Real Madrid a 1,58, que visitou a equipe do Osasuna e venceu por 4-2 com um gol bem cedo no início do jogo. Também um back ao Athletic Bilbao, que venceu o Alavés, tomou um pênalti aos 31 minutos e no contra-ataque desse próprio pênalti que o jogador do Alavés perdeu, o Bilbao abriu o placar, depois já fez outro gol de rajada e venceu a partida por 2-0. A gente tinha também um lei ao Almeria a 4.6, o Almeria que não vencia de ninguém em 29 jogos disputados, não tinha nenhuma vitória e conseguiu vencer o Las Palmas por 1-0, ou seja, não firmou o nosso Lei Almeria. E também o Lei ao Raio Vallecano, que recebeu a equipe do Betis e conseguiu vencer por 2-0 o Raio, que vinha muito mal, e também conseguiu uma vitória no último jogo. Então essas foram nossas entradas do último vídeo. Sem enrolação, vamos partir para as análises dessa 30ª rodada. E começamos com Cádiz e Granada, odds do Bolsa 2,20 para o Cádiz, 3,95 para o Granada. O típico carne de pescoço, duas equipes que estão na zona de rebaixamento, brigando para não cair para a La Liga 2. O Granada, que em 28 jogos venceu 2, empatou 8 e perdeu 18. O Cádiz, que em 29 venceu 3, empatou 13 e também perdeu 13. Apesar de ser apenas uma colocação de diferença na tabela, a equipe do Granada tem 14 pontos apenas e o Cádiz tem 22, ou seja, praticamente 3 vitórias de vantagem. Tem tudo para ser um jogo extremamente complicado de se operar, tanto no live quanto no pré. Deve ser um jogo aberto com bastante oportunidade de gols, mas aqui a gente tem duas deficiências muito grandes no setor do ataque. O Cádiz fez 20 gols em 29 jogos, o Almeria fez 28 em 29, ou seja, duas equipes que têm menos gols marcados do que jogos disputados. Jogo extremamente complexo abrindo essa rodada da La Liga. Getafe e Sevilha, odds do bolso é 2,62 para o Getafe, 13,15 para o Sevilha. Quando o Getafe visitou o Sevilha fora de casa no primeiro turno, conseguiu vencer por 3-0, e na Copa do Rei, na casa do Getafe, o Sevilha teve sua revanche e conseguiu vencer por 3-1, ou seja, na temporada atual, uma vitória para cada lado. A equipe do Sevilha, que briga contra a zona de rebaixamento, tem 28 pontos, 6 na frente do Cádiz, que é o primeiro que abre a zona da degola. Já a equipe do Getafe está ali no meio de tabela. Como eu comentei com vocês, muitas equipes nessa fase do campeonato dificilmente vão brigar tanto para cair quanto para ter vaga em alguma das competições europeias, e esse é o caso da equipe do Getafe. Com o seu mando de campo, o Getafe é muito forte, são 14 jogos, 8 vitórias, 4 empates e apenas 2 derrotas, e a equipe do Sevilha fora de casa é muito frágil, onde nas mesmas 14 partidas disputadas tem apenas 2 vitórias, 5 empates e 7 derrotas. Me parece um jogo interessante para trabalhar um lay ao Getafe, para pegar apenas uma correção de preço, porque se a gente tiver o Sevilha jogando de igual para igual, a gente deve ter as odds pelo menos se igualando, mas não é jogo para entrar em lay ao Getafe e ficar os 90 minutos exposto, apenas fazer uma pequena correção de preço. Almeria e Osasuna, odds do bolsa 2,80 para o Almeria, 2,90 para o Osasuna. O Almeria, que não vencia de ninguém, conseguiu vencer o Las Palmas por 1-0 no último jogo. O Osasuna, assim como o Getafe, mais uma equipe de meio de tabela, 29 jogos disputados, 10 vitórias, 6 empates e 13 derrotas, uma equipe que perde bastante, mais perde do que vence e empata. A gente tem que ver se essa vitória do Almeria vai dar um gás para a equipe ou se foi apenas uma vitória esporádica. E me parecia um jogo interessante para trabalhar esse Real Almeria, principalmente com esse favoritismo, mas o Osasuna não é uma equipe que me passa muita confiança, e o must win nesse jogo tá totalmente do lado do Almeria, que precisa vencer de qualquer jeito, e a vitória pouco importa pro Osasuna nesse caso. Ou seja, assim como no jogo do Getafe, pode ser uma partida interessante para trabalhar uma pequena correção de preço no Almeria, mas nada para ficar agarrado os 90 minutos. Valência e Mallorca, odds do bolsa 2,18 para o Valência, 4,5 para o Mallorca. O Valência, que é o 8º colocado, disputa a vaga nas competições europeias. O Mallorca, que é o 14º. A equipe do Valência, que faz um excelente mando de campo na atual temporada, em 14 jogos, 8 vitórias, 4 empates e apenas 2 derrotas. E o Mallorca fora, que se mostra uma equipe muito fraca, venceu apenas um jogo jogando fora de casa em 14 jogos disputados. E essa odd do Valência de 2,18 me parece muito interessante, e eu já vou inaugurar a nossa lista com este back na equipe do Valência a 2,18. Este lay
No Mallorca, a 4.5 não é um lay de se descartar, também é interessante, mas a 2,18 o Valência jogando em casa com mando de campo, acredito sim que vai conseguir demonstrar uma superioridade boa e nos trazer boas oportunidades de trabalhar a favor dele. E com essa odd de 2,18 a gente tem um risco-retorno muito interessante. Eu começo nessa lista com este back ao Valência. Barcelona e Las Palmas, odds do Bolsa 1,30 para o Barcelona, 12,5 para o Las Palmas. O Barcelona, que tem 64 pontos, disputa o título ainda com a equipe do Real Madrid. O Las Palmas, que das equipes que subiram, esteve muito sólida durante o campeonato inteiro, mas nos últimos jogos deu uma recaída, não consegue vencer mais nenhuma partida. Teoricamente é jogo para trabalhar a favor do Barcelona, mas a gente já viu ao decorrer da temporada o Barcelona aprontando diversas pegadinhas, como foi esse caso contra o jogo contra o Granada, onde empatou em 3-3. Também tomou uma goleada de 5-3 para a equipe do Villarreal. Apesar de ter bastante vitórias, tomou o primeiro gol em muitos dos jogos, que dificulta a vida da gente que gosta de trabalhar esse back ao favorito. Sim, temos que concordar que nos últimos jogos a equipe do Barcelona vem jogando melhor, parece estar mais estável, mas a 1,30 acho que o mercado puxou demais. Caso no live a gente tenha o Barcelona colocando Las Palmas para trás, não tomando contra-ataque, como vem sendo algo de costume do time, e a gente tem aquele jogo de meio campo controlado, esse 1,30 do Barcelona pode ser interessante, mas aqui no pré-live eu fico de fora pela minha falta de confiança no Barcelona, e também abrir um lay ao Barcelona com Las Palmas me defendendo é algo que eu descarto totalmente, ou seja, um jogo para trabalhar esse back Barcelona no live ou não fazer nada. Celta e Raio, odds do Bolsa 2,06 para o Celta, 4,2 para o Raio. A equipe do Celta que é a primeira fora da zona de rebaixamento, mas essa briga aqui tem muitos times, até o Alavés. A gente tem apenas 10 pontos de diferença deles para o Cádiz, que é o primeiro na zona de rebaixamento. E a equipe do Celta que vem jogando melhor com o passar do tempo, mas ainda é uma equipe muito instável. Conseguiu vencer o Sevilha por 2-1 fora, o Almeria por 1-0 em casa, mas aí perdeu de 4-0 pro Real Madrid, de 2-1 pro Barcelona, empatou com o Cádiz por 2-2. Já o Raio nos últimos jogos conseguiu vencer o Betis por 2-0, mas não vinha conseguindo vencer. Perdeu para o Alavés por 1-0, para o Girona por 3-0, empatou com o Cádiz por 1-1, também com o Real por 1-1. E com esse mando de campo, acredito que o Celta deve ser superior. Me parece um jogo interessante para trabalhar a favor deles, mas diferente da equipe do Valência, eu não tenho toda essa confiança na equipe do Celta. E aqui eu vou optar por ir de lei Raio Valecano na odd de 4.2. Lembrando que no lei a gente tem o empate ao nosso favor, ou seja, se o resultado da partida for a vitória do Celta ou empate, o nosso lei Raio é uma aposta vencedora. E para fazer o lei você precisa ter conta numa exchange, então pondere criar uma no Bolsa de Apostas, o link está na descrição do vídeo. Girona e Betis, odds do Bolsa 1,82 para o Girona, 4,7 para o Betis. O Girona que esteve ali na briga com o Real durante todo o campeonato, tinha uma sequência muito grande de jogos sem perder, mas principalmente jogando fora de casa, vem jogando muito mal, perdeu para o Getafe por 1-0, para o Mallorca por 1-0, para o Bilbao por 3-2. Jogando em casa, a equipe do Girona ainda é muito sólida, são 14 jogos, 11 vitórias, 2 empates e apenas uma derrota. E o Betis nos últimos jogos deu uma recaída, perdeu para a equipe do Raio por 2-0, para o Villarreal por 3-2, para o Atlético de Madrid por 2-1 e deve ter vida difícil jogando contra o Girona fora de casa. Acredito que o Girona vai conseguir demonstrar um bom padrão de superioridade para a gente trabalhar nessa partida, e por todo esse cenário do Girona em casa ainda ser uma equipe muito forte e demonstrar o interesse nos últimos jogos que jogou, eu vou dar um voto de confiança neles por tudo que fez dessa temporada e vou colocar na nossa lista este back ao Girona a 1,82. O Betis não é uma equipe boba, se tiver escapando em contra-ataque em toda hora, é um jogo para se descartar, mas caso o Girona venha demonstrando essa superioridade que nos mostrou nos últimos jogos, vai ser um back muito interessante. Alavés e Real Sociedad, odds do Bolsa 3,65 para o Alavés, 2,46 para a equipe da Sociedad, que vinha de uma sequência muito mal, mas eu comentei com vocês que a Sociedad disputava 3 competições ao mesmo tempo e agora focando na La Liga apenas, deveria conseguir voltar a jogar um bom futebol. Isso vem se concretizando, venceu nos últimos jogos o Cádiz por 2-0 e o Granada por 3-2. Já a equipe do Alavés, apesar da 13ª colocação, como a gente viu, ainda disputa sim essa briga contra o rebaixamento. O mercado nos dando odds de um jogo extremamente parelho, mas eu vejo a Sociedad um certo nível acima do Alavés. Jogando fora de casa, a Sociedad é um ótimo visitante. São 15 jogos, 6 vitórias, 5 empates e 4 derrotas. Já o Alavés, jogando em casa, não faz uma grande campanha. Em 14 jogos, venceu 6, empatou 3 e perdeu 5. Me parece um jogo interessante para trabalhar a favor da Sociedad. E junto do Raio, eu vou de lei ao Alavés na odd de 13,65. Me parece um lei muito interessante. Um back Sociedad na odd de 2,50 cartaz também.
Se a gente tiver uma sociedade colocando seu ritmo, impondo sua superioridade, essa odd deve descer, a gente deve ter um back extremamente controlado, mas aqui eu vou optar por ir neste lay ao Alavés. Real Madrid e Bilbao, odds do Bolsa 1,60 para o Real Madrid, 6,4 para o Bilbao. A equipe do Real, que faz uma campanha extraordinária em 29 jogos, venceu 22, empatou 6 e perdeu apenas uma. Jogando em casa, não sabe o que é perder, são 14 jogos, 12 vitórias, 2 empates e nenhuma derrota. O Real Madrid, que quando enfrentou adversários de nível em casa, conseguiu demonstrar sua superioridade, adversários chatos de se enfrentar, como é o caso do Girona, venceu por 4-0. O Barcelona na Supercopa venceu por 4-1. Também em jogo de Copa venceu por 5-3 o Atlético de Madrid. Empatou com o próprio Atlético também em casa por 1-1, mas vem conseguindo demonstrar uma grande superioridade nessa La Liga. Mas a gente não pode deixar de olhar para o adversário, que é o Bilbao, que é uma equipe muito sólida, vem fazendo uma campanha muito fora da curva, a equipe do Bilbao, e é um adversário extremamente chato. A equipe do Real não deve ter vida fácil nesse jogo. É sim muito interessante essa odd de 1,60 para o Real em casa, visto que a maioria dos jogos a gente tem 1,20, 1,30 no máximo. Mas aqui eu vou respeitar essa fase atual do Bilbao e não vou colocar o back Real na nossa lista. Mas é claro, no live, com a leitura de jogo, a gente pode ter alguns cenários interessantes para trabalhar a favor do Real, tanto no 0-0 quanto se o Real estiver perdendo, porque é uma equipe que já demonstrou várias vezes na temporada que é muito eficiente para recuperar resultado, e aí a gente pode até ter uma odd mais interessante de se trabalhar. E para finalizar, Vila Real e Atlético de Madrid, odds do Bolsa 13,10 para o Vila Real, 2,26 para o Atlético de Madrid. O Vila Real, que vem em uma fase extraordinária. Nos últimos 5 jogos, venceu 4, empatou 1. Empatou com o Getafe por 1-1, venceu a Sociedade por 3-1, o Granada por 5-1, o Betis por 3-2, o Valência por 1-0 e vai disputar vaga nessas competições europeias. A Vila Real, que fez um péssimo início de campeonato, mas agora vem na sua melhor fase da temporada. E a equipe do Atlético de Madrid, que é o quinto colocado, perdeu para o Barcelona por 3-0, para o Cádiz por 2-0, venceu o Betis por 2-1, o Las Palmas por 5-0, empatou com a Almeria por 2-2. E fora de casa, a equipe do Atlético de Madrid é muito fraca. Em 14 jogos tem apenas 4 vitórias, 3 empates e 7 derrotas. E eu não concordo com esse favoritismo do mercado, nos dando o Atlético de Madrid como favorito. E por isso eu finalizo a nossa lista com este lay no Atlético de Madrid a 2,26, um lay aí ao favorito. Acredito que a gente vai ter boas janelas nesse jogo para trabalhar contra este falso favorito, na minha opinião, que é o Atlético de Madrid. E assim finalizamos o vídeo de hoje. Se você viu até aqui e gostou, deixe o seu like, sinta-se à vontade na seção dos comentários e nos vemos no próximo vídeo. Um abraço a todos e até a próxima.